Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a televisão da Câmara Municipal, do vereador Jovanil Oliveira, do Partido dos Trabalhadores. Vereador, muito obrigado pela sua presença. E eu gostaria que o senhor falasse inicialmente do recesso, o seu recesso parlamentar, o que aconteceu? Bem, durante o nosso recesso, eu procurei manter o mesmo ritmo que eu vinha empregando durante todo o período do final do ano passado, desde o momento que nós assumimos o mandato de vereador em Fortaleza. Poucas pessoas sabem, nós assumimos o mandato já no final do semestre, final do semestre passado, portanto nós temos aí 5 meses apenas aqui como vereador. E eu aproveitei a oportunidade do recesso no mês de janeiro para que a gente pudesse fazer reuniões nas comunidades, nos bairros, aprimorar as discussões em torno dos projetos que pretendemos apresentar e defender aqui na Câmara Municipal, e tenho procurado estudar também bastante. Eu estou concluindo agora o meu curso de mestrado, então foi um momento também de eu me focar um pouco nessa atividade acadêmica. O vereador que busca uma identidade para a cidade de Fortaleza e de alguns temas, como é o meu caso, que busca não colaborar muito com a ideia do bairrismo, com a ideia do bairro, porque eu acho que o vereador precisa ter a responsabilidade com toda a cidade de Fortaleza e com todos os bairros que compõem a cidade, sem perder inclusive o foco que nós compomos um Estado e uma nação. Então, precisamos sempre fazer essa contextualização. Então, no meu caso, além de bandeiras fundamentais que eu travo em defesa da educação pública, da saúde pública, e também um tema que eu tenho me aproximado muito, que é o tema da segurança pública, inclusive por conta da minha pesquisa de mestrado e por conta dos contatos que eu tenho, que a pesquisa tem me possibilidade de fazer, eu acho que é importante compreender a cidade como um todo. Portanto, mesmo tendo um trabalho localizado em alguns bairros mais do que outros, porque há lideranças, há familiares, há pessoas que nos conhecem e confiam no nosso trabalho, eu procuro realmente pensar na cidade como um todo, não é? Sem perder de vista as especificidades que cada bairro possui, mas procuro ter um olhar geral. E eu acho que a responsabilidade acaba sendo maior, porque não sendo vereador de um bairro, a gente se propõe a ser um vereador de todos os bairros, e isso nos traz uma responsabilidade maior. Para mim é uma honra ter a oportunidade de chegar a assumir o mandato de vereador na nossa cidade. Primeiro porque Fortaleza é uma cidade de grande expressão nacional, tem uma especificidade histórica na sua organização, uma cidade que, apesar de ser litorânea, se constituiu economicamente a partir da economia do interior. Então, é uma cidade litorânea com muita relação com o sertão e com o interior cearense. Isso traz à cidade também uma importância do ponto de vista de conseguir se constituir como um ícone para a política de todo o estado e do Nordeste. Eu tinha expectativa de que a gente pudesse aqui, talvez essa seja a minha pequena decepção, de que aqui nós pudéssemos ter debate mais aprofundado sobre determinados temas. O tempo e a dinâmica do parlamento, às vezes, ela cerceia um pouco que alguns temas possam ganhar uma dimensão no debate com maior profundidade. A dinâmica dos tempos, da própria característica das inscrições e dos apartes, né, o tempo cedido aos apartes é muito limitado. Então, em alguns momentos, uma forma de organizar o debate aqui na casa acaba também por cercear alguns momentos que poderiam ser muito ricos ao debate democrático sobre a cidade, quando você tem essa rigidez nas regras. Mas, no todo, para mim, tem sido uma experiência muito positiva. Conviver com os demais 42 vereadores e vereadoras é, de fato, uma honra. Tenho aprendido bastante com eles e tenho procurado engajar as minhas lutas, que, como você mencionou, vem desde a minha adolescência no movimento estudantil secundarista, depois como conselheiro tutelar da cidade, em defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Eu tenho procurado fazer com que a minha participação nas discussões aqui traga qualidade, traga reflexões que eu considero necessárias e importantes e, acima de tudo, trazendo uma produção legislativa com alguns projetos, com algumas ideias que eu acho que podem trazer
soluções aos problemas da cidade e uma qualidade de vida melhor para todo fortalezense. O que há, de fato, é um entendimento que pesa hoje sobre a maioria dos líderes e da militância partidária aqui em Fortaleza, eu diria até que é uma orientação mesmo da direção nacional do partido, de que haja candidaturas do PT nas principais cidades brasileiras, o que inclui a Fortaleza, que é uma das capitais mais importantes do Nordeste e do Brasil. Essa definição ainda não está formalizada, mas de fato há hoje falas de importantes lideranças, de agrupamentos, né, que a gente denomina como correntes internas ou tendências internas do Partido dos Trabalhadores, que de fato estão defendendo a importância de uma candidatura própria em Fortaleza. Eu, pessoalmente, sou defensor dessa tese. Por quê? Primeiro, porque Fortaleza foi administrada nos últimos 8 anos, anterior à atual gestão, por uma administração petista, à frente a ex-prefeita Luiziane Lins, hoje deputada federal. Então, vamos agora a um novo debate sobre a cidade. Vamos fazer um balanço das ações da atual gestão. Necessariamente, a população acaba por fazer uma comparação com a gestão anterior. E eu acho que nós precisamos participar desse debate. Seria muito estranho o PT não ter nada a falar, nada a contribuir e nada a propor à cidade de Fortaleza depois de ter tido 8 anos à frente da gestão, vivenciando as dificuldades, experimentando a implementação de políticas públicas. Acho que nós temos por dever moral e por dever político a obrigação de participar desse debate, apresentando propostas, atualizando o nosso programa, a nossa experiência e possibilitando ao fortalezense a chance de retomar uma administração que, antes de qualquer preocupação, seja ela qual for, e mesmo com obras, se preocupe em possibilitar o cuidado com as pessoas, o atendimento humanizado na escola, na saúde, em todos os serviços públicos, porque esta é a obrigação do Estado e da administração pública. Cuidar de todos os cidadãos, todos aqueles que fazem parte da nossa sociedade, que são contribuintes, que colaboram com impostos para que os serviços públicos funcionem, mas é preciso ter um olhar, uma atenção, que foi inclusive a marca e é a marca das administrações do PT, olhar com mais atenção aquelas pessoas que precisam de mais atenção, que estão em situação de vulnerabilidade social, que estão passando por dificuldades socioeconômicas, que precisam de uma atenção na área da saúde pública, porque se não for esta a finalidade do serviço público, da gestão pública, eu não consigo entender qual seria. Nós temos que fazer com que a periferia da cidade volte a ter um olhar atento da administração municipal, cuidando, zelando, limpando, fazendo com que a cidade como um todo seja beneficiária dos recursos públicos que nós contribuímos todo mês nos impostos. Eu não sou daqueles que acham que tudo está ruim e por isso tem que mudar, não. Aliás, eu li recentemente uma declaração do prefeito nos jornais locais que o papel, ele fala que o papel da oposição é falar mal. A única arma é essa a linguagem. A única arma da oposição é falar mal. Eu tenho uma compreensão diferente. Primeiro, do ponto de vista político, conceitual. Num ambiente democrático, ter oposição, ter divergência é muito bom. Eu sou daqueles que acho que é preciso haver no ambiente democrático espaço para todos se posicionarem. É óbvio que um gestor público quer ter maioria na Câmara, quer ter com folga votos para aprovar os seus projetos. E eu não vejo isso como também um mal. Mas acho que essa fala dele foi muito infeliz, porque sabendo que ele é uma pessoa democrática e defende o Estado democrático de direito, ele, ao falar isso, parece que rebaixa o papel da oposição. E todo governante tem que querer que haja uma boa oposição, sim, responsável, que contribua, porque no final das contas é preciso que haja alguém sempre apontando os erros para que ele possa melhorar, para que ele possa aperfeiçoar. Veja bem o que seria uma administração pública. Geralmente se aproximam ali do prefeito, de
né, do chefe do Poder Executivo, uma série de assessores que querem agradar. E eles nunca vão apontar erros, nunca vão fazer críticas. E às vezes o próprio gestor não verá os erros e as falhas da sua gestão. Tendo uma boa oposição, como eu procuro fazer aqui na Câmara Municipal, nós vamos estar sempre alertando dos erros, dos equívocos, das falhas, das ausências, possibilitando ao gestor que ele melhore. Então, quando o prefeito fala que a oposição só cabe falar mal, ele me parece foi muito infeliz, porque ele deve valorizar a oposição. Ele deve valorizar a oposição tanto quanto ele deve valorizar os vereadores que o apoiam. Porque, no final das contas, nós cumprimos um papel muito importante à democracia, à população de Fortaleza e à própria gestão dele, apontando os erros, os equívocos onde ele pode melhorar. Eu achei que ele foi muito infeliz com essa fala. Sou professor de carreira, concursado do estado do Ceará. E eu tenho escutado muitos colegas que trabalham também no município e que vivenciaram as gestões da prefeita Luiziane Lins, as duas administrações do PT em Fortaleza. E o que eu sinto muito, Paulo, é aquilo, olha, a gente achava que estava ruim, mas não estava não. Ruim está agora, porque há um descaso total. Vou lhe dar um exemplo, continuando no campo da educação. A ex-prefeita entrou com uma ação para exigir o repasse de um recurso do antigo Fundef, hoje Fundeb, para suplementação da manutenção da educação. Desse valor, 60% é para os profissionais da educação e 40% para a manutenção de outras políticas educacionais. Ela passou a gestão dela e, infelizmente, como as ações judiciais tendem geralmente a demorar, não houve uma resposta durante a sua gestão ainda. Mas houve agora. São algo em torno de 300 milhões de reais. O prefeito tem dito que não vai usar esse recurso, como manda a lei, na educação. Tirando daqueles professores que talvez sejam uma das categorias profissionais menos valorizadas no nosso país, a oportunidade de dar agora, com a vinda desse recurso, né, um upgrade, né, uma graninha a mais para esse profissional que passa tantas dificuldades. Isso é um absurdo. Porque mesmo que haja um debate jurídico, é complementação, é repasse, não importa. Nenhum gestor público está impedido de investir na educação. E a educação, Paulo, ela é tão importante porque ela é o único caminho viável, perene, de solução definitiva para quebrar o ciclo de pobreza em qualquer lugar do mundo. Eu vou lhe dar um exemplo pessoal. Os meus pais tiveram que trabalhar muito cedo. A minha mãe, logo como aprendiz de costureira, e meu pai, por conta até do próprio avô, do pai dele, meu avô, que era da construção civil, também foi acompanhando ele nas obras. E as viagens, tinha uma obra aqui, às vezes tinha uma no Quixadá, outra no Maranhão, enfim, ele ficava viajando. Ambos os meus pais não tiveram a oportunidade de estudar muito na escola. Isso impossibilitou que eles tivessem um emprego melhor e uma remuneração melhor. Nós agora, os filhos que estudamos, é que estamos tendo a oportunidade de proporcionar uma renda melhor e uma condição de vida melhor. Somente a educação muda verdadeiramente a vida de uma pessoa e de uma família. Porque além de mudar a minha vida e da minha família, eu me tornei exemplo para todas as gerações que estão vindo após a minha. Então, educação é fundamental para quem deseja realmente desenvolver e mudar a vida das pessoas. Por isso, para concluir, eu digo, o prefeito está errando feio ao não fazer o uso desse recurso como deveria, aplicando para os profissionais da educação e para as políticas de desenvolvimento educacional.